Certo, gente? Então, gravação iniciada. Boa noite a todas e a todos presentes aqui nessa aula, nosso terceiro encontro, nossa terceira aula da disciplina Educação, Cultura, Sociedade em Tempos Contemporâneos. Estamos aqui pela terceira quarta-feira seguida. E eu, como semana passada, expliquei para todos aqui, que a nossa disciplina ela envolve o envolvimento de vocês também, né? Então a gente busca fazer questões, busca colocar provocações em vocês, até porque eu parto de um princípio que foi muito forte dentro de uma leitura que eu tive dentro da minha tese, que é uma leitura deleuziana, né? Leitura filosófica, vinda de Gilles Deleuze, Thales Guattari também, um grande amigo e escreveu algumas obras junto com Gilles Deleuze, que pensa o pensamento, né, a reflexão, a partir também das linguagens, e aí a linguagem é um, um dos elos dentro da nossa pós-graduação, pensando na educação, as linguagens das ciências humanas, por exemplo. E ele pensa as linguagens enquanto criação humana que busca dizer as coisas que nós percebemos enquanto fenômenos, né, que a gente percebe. E a ciência, ela tem a sua particularidade, a sua linguagem, e as disciplinas científicas, assim, então, elas vão tentar dizer os fenômenos pelo seu linguajar. Por exemplo, estava falando da chuva, a chuva ela é dita pela geografia, que é a minha área científica, mas ela é dita também pela biologia, ela é dita pela química ou pela física também. E a filosofia, como outro ponto de reflexão e linguagem, Deleuze vai falar, e a arte, como uma área de reflexão e criação do pensamento humano, que diz sobre os fenômenos que nós pensamos, e as reflexões e atravessamentos, né, que acontecem dentro das relações que nós temos com as coisas e, portanto, esse acontecimento que é entre nós e a interação comum, como nós tentamos descrever sobre isso, né? Escrever e pintar e gravar hoje em dia, né, com os aparelhos técnicos diferentes que nós temos. Dessa forma, a nossa aula ela é planejada também como um diálogo e reflexão, porque dentro do princípio filosófico deleuziano, você não tem um pensamento que ele é dado, né? Nosso pensar, ela é uma relação, nosso pensamento. Então, quando nós normalmente trabalhamos dentro das ciências, cada um aqui, né, tem professores de letras, tem professores de história, tem professores de filosofia, professores de geografia, pedagogos. Então, quando nós trabalhamos a nossa ciência, muitas vezes a gente utiliza uma forma de trabalho que é a forma, e isso eu também faço, que é a forma assim da repetição, da mimetização, né? Da reprodução. Então, a gente pensa assim, a gente trabalha um conceito científico, alguns temas, e os alunos, eles buscam replicar, no nosso objetivo é eles replicarem aquele pensamento. E Deleuze ele vai falar que essa replicação, essa mimetização, ela não é o pensamento, né? Então, a gente deveria explorar o pensamento, né, que acontece e que ele é diferente de uma tentativa de mimetizar ou de reproduzir um pensamento já dado. Quer dizer, se você tem, por exemplo, em geografia, nós temos o Milton Santos, que é o grande pensador geógrafo do Brasil. Se nós pegamos os conceitos, né, de Milton Santos e buscamos com que os alunos possam, né, fazer a reprodução de pensamento do Milton Santos, que ele já fez, isso é uma reprodução de pensamento, não um pensamento feito.
por eles próprios. Então, Deleuze ele vai dizer que o nosso pensamento ele acontece a partir do momento que nós fazemos algumas quebras de sentido, algumas quebras de ligações, né, neurais que nós temos. Então, quando nós não conseguimos explicar diretamente, quando nós não temos como dizer rapidamente aquele fenômeno, isso vai nos forçar a pensar, vai nos forçar a ter uma interação mental para buscar uma nova reflexão e talvez um novo linguajar sobre aquilo, né? Uma outra forma de dizer, alguma coisa que não faz sentido naquele momento, mas a gente vai tentar criar sentido agora a partir de então. Então, assim surge o pensamento nesse ponto de vista. Então, nós tentamos fazer esse exercício de provocação, de colocar questões que acontecem, refletir sobre os fenômenos sociais, né? De uma forma geral, eu pensei dentro desse espaço-tempo contemporâneo, né? Esse termo, contemporaneidade, etc., enquanto pensar o mundo atual trazendo como objetivo dentro da nossa disciplina olhar para as instituições escolares, para o nosso local de trabalho, e assim tentar entender melhor como que a escola, como a instituição escolar, ela se insere dentro dessa realidade, de forma que nós possamos, então, fazer um trabalho que possa ter uma tentativa de infiltração, uma tentativa de penetração dentro desse conjunto, que tenha sentido e que tenha um princípio ético, né, de poder atingir os alunos e poder provocar o pensamento deles e poder, assim, fazer com que eles tenham também as suas interações intelectuais. Então, a gente busca planejar aqui, falando na minha aula, eu busco planejá-la de forma que nós tenhamos, né, uma relação aqui de trocas, até porque eu não sou aquele que tem que eu não quero ser aquele que tem um conhecimento que vocês vão, então, a partir daí, anotar e registrar as coisas e vocês, e eu vou ter as respostas para vocês. Na verdade, eu fiz um arcabouço aqui, fiz um levantamento de questões para que a gente saia pensando junto aqui dentro da nossa disciplina, certo? E aí, hoje nós estamos na aula 3, que tem, eu intitulei, né, século XXI, multipolaridade, multiculturalismo, guerra cultural e reações. E eu quero trazer aqui para vocês um espaço também para que vocês, né, levantem algumas questões das aulas passadas, se vocês querem tirar dúvidas, né, em relação àquilo que nós já trabalhamos nas aulas passadas, né, se vocês, né, agora é um momento que a gente pode interagir nesse sentido, porque eu vou retomar um pouco dos elementos das aulas passadas para que a gente já comece de fato, os conceitos importantes dessa aula. Então, vocês fiquem livres aí para levantar as mãos, fazer aquele sinalzinho, né, de que quer ter um espaço de fala aí, certo? Eu tomo muita água porque a gente está aqui falando e tal. Eu acho que a gente, eu também leio, né, que fala que nós temos que nos hidratarmos, não sei quantos litros de água por pessoa, dependendo do quilo que você tem. Então, a gente está tentando fazer mais ou menos dentro dessa regrinha, né? O Michel Foucault ele vai falar, por exemplo, que a própria medicina é uma forma, e todas as regras que são, então, colocadas a partir do que hoje a medicina coloca, por exemplo, isso se torna uma regra hoje em dia, né? Nós temos que nos hidratarmos, aí hoje se estipula qual que é a quantidade de água que nós temos que tomar conforme o nosso quilo. Isso Foucault interpretaria como uma forma de controle do nosso corpo, né? Então, nós temos um mecanismo social que busca efetivar um desenvolvimento contínuo dos nossos corpos, de modo sempre a tentar deixar os nossos corpos cada vez mais eficazes, vamos dizer.
Então, isso também parte do pensamento de que hoje nós estamos falando aqui de multipolaridade, multiculturalismo, globalização, neoliberalismo, parte de uma sociedade que Foucault vai falar, que transita entre a sociedade disciplinar para a sociedade de controle. Esse contexto que envolve o capitalismo atual, o neoliberalismo, o contexto contemporâneo, Brasil, Estados Unidos, Nigéria, Austrália, os países do nosso globo estão inseridos dentro dessa lógica. Então, ele vai falar que se a escola, exemplo, né, que é um exemplo que o Foucault vai trazer, junto com a prisão, junto com o hospício, junto com o hospital, etc., são formas clínicas de você disciplinar o corpo. E eles têm um prédio para isso, né? Tem um prédio, existe uma estrutura física, né? Comportamentos das pessoas que têm agentes do Estado, vamos dizer assim, ou pessoas que estão ali por uma função, que vão servir a um disciplinamento, uma forma de disciplinar os corpos que ali vão passar. Disciplinar os corpos e as mentes, né? E a transição disso, Deleuze também vai contribuir para pensar uma sociedade que não é essa disciplinar, mas uma sociedade de controle, aonde as coisas elas não estão mais localizadas nos prédios, ou seja, na escola, no presídio, no hospital, como instituições que a sua estrutura promove isso. Então, por exemplo, com a sociedade de controle, o controle ele passa a estar em qualquer lugar. E essa forma de disciplinarização e de controle dos nossos corpos e mentes, eles estão espalhados por cada uma das moléculas e células que existem dentro do nosso sistema. Exemplo, a instituição escolar, que vai ampliar tanto, 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 à medida que ele chega como nós estamos aqui agora. Ele não está num prédio, ele está dentro das nossas casas. Então, é uma forma de controle que cada vez mais se insere dentro do seu espaço privado. E até dentro, vamos dizer assim, né, se a gente for pegar um termo filosófico, dentro do seu espírito. À medida que se tornar mais eficaz, a se promover, a se qualificar. E aí você busca isso de forma cada vez mais menos com menos sentido ético, ou seja, vontade própria e reflexão daquilo que você quer em termos concretos e aquilo que você busca, aquilo que você quer fazer de forma prática, mas de sentidos meio que burocráticos, quer dizer, você vai sendo guiado, né? Então, essa cobrança, ela é uma cobrança que envolve a nossa mentalidade e faz com que nós, cada vez mais, nos cobramos e falamos assim, será que nós estamos qualificados ponto suficiente? Será que nós sabemos tudo sobre a pedagogia atual? Isso envolve os currículos, envolve como que cada uma dos entes, quer dizer, os currículos e as secretarias municipais, estaduais, o Ministério da Educação, enfim, fez, seja federal, estadual, municipal e etc., como que isso promove, por exemplo, uma tentativa de formação contínua. O nome ele já diz, né? Você não tem mais aquela formação fordista. Quando eu falo fordista, gente, é ligado a uma compreensão do paradigma moderno, né? A gente trabalhou na primeira aula sobre a modernidade, é um paradigma moderno, porque se localiza também no tempo e espaço, mas é um paradigma que ele tem ainda assim o mundo contemporâneo. Quer dizer, quando a gente faz a nossa graduação, a nossa licenciatura, a gente tem uma formação, e já não basta mais no mundo contemporâneo. A exigência do sistema é que nós nos formamos continuamente. Não, eu não passei ainda, José.
estou fazendo aqui, mas você pode, se quiser falar também, trazer as outras coisas, estou falando aqui, que é fazendo a contextualização, educação às aulas anteriores. Então, assim, os sistemas, eles cobram isso da gente, né? A formação contínua. E essa formação contínua, ela vai adentrando na nossa ser e vai nos fazendo a cobrar a nós mesmos, a se inserir cada vez mais, de uma forma mais qualificada dentro desse sistema. Esse é o jogo. Então, eu falei algumas vezes capitalismo, etc., né? Mas, né, a gente sabe que permeia, e também deixei esse filme para vocês assistirem, porque ele permite a gente pensar algumas coisas em relação à linguagem, que é um dos pontos importantíssimos aqui, né? Mesmo que não esteja diretamente dentro do nome da nossa disciplina, nós falamos sobre cultura, por exemplo, mas é ponto primordial também da nossa pós-graduação. E eu não sei se vocês assistiram, se vocês querem falar suas impressões sobre esse filme, se vocês já tinham assistido, por exemplo, Recife Frio, filme, se não me engano, é de 2007. Sintam-se livres para falar sobre essa obra cinematográfica, esse curta-metragem. Se vocês não estão tímidos aí para expor o pensamento em relação ao Recife Frio, não sei se vocês assistiram, talvez não tenham assistido também, é bom assistir. Professor, eu não Porque assisti, não vou mentir para o senhor, eu não estava sabendo que tinha que assistir esse filme, não. Desculpa. Aonde que o senhor pediu para a gente ler esse filme? Ver esse filme? Alguém de vocês viu o filme? Eu acho que ele ninguém estava lá, assistiu, professor. ele está O lá senhor no colocou Moodle. lá, mas a gente não olhou como atividade. O senhor, desculpa, não quero lhe ensinar a dar aula, mas assim, se o senhor tivesse falado para nós, gente, eu coloquei uma atividade para ver um filme, a gente teria assistido. Ou pelo menos alguém teria assistido, eu acredito. Certo. Mas, assim, vocês podem assistir, é uma questão assim que está lá na aba Vídeos. E ela não entra como atividade porque ele não tem uma exigência avaliativa. Era conforme a gente trabalhar aqui dentro do nosso plano de aula, certo? Então, assim, tranquilo, vocês podem assistir em outro momento, porque, assim, a questão, a experiência cinematográfica é importante, não apenas aqui para a nossa aula e tal, para vocês simplesmente ter uma visão sobre esse filme, né? O Kleber Mendonça Filho é um diretor consagrado do cinema brasileiro, né? Inclusive, agora, recentemente, foi mais ainda coroado pela questão da indicação no Oscar, né? Do filme Agente Secreto. Ele é um mockumentário. Eu não sei esse termo aí. Ele emula um documentário. É quando você faz ele faz um teor de sátira, né? Pelo menos a ideia que, assim, eu não assisti tudo, mas o começo é uma sátira televisiva, porque tem um repórter argentino, né, que é aquele olhar de fora, e ele faz essa brincadeira, tipo, é um documentário, mas com uma pegada um pouquinho de sátira mesmo. Aí você tem que ver bem, pelo menos o que eu assisti, eu vou ver que você tem que fazer as leituras por camadas, porque tem coisas ali, o pinguim aparecendo na orla, coisas assim, né, que meio que não tem um ar meio sério, né? Não, você tem que olhar justamente isso, enquanto, né, a obra em si, isso, esse termo aí interessante, é exatamente isso, acho que ilustra bem, assim, é uma sátira, né?
E é uma brincadeira em relação à comunicação, né? Quer dizer, tem um documentário, uma reportagem, tipo, investigativa, que demonstra uma busca de realidade, né? A sátira em relação a isso. Comunicação com as nossas aulas, o outro vídeo, que era o curta do Ilha das Flores, né? O Ilha das Flores, ele tem aquela denotação, que é uma denotação ácida, né? No final, totalmente, mostrando a questão da desigualdade. E esse filme, ele traz a questão da desigualdade do ponto de vista de como que a comunicação, ele traz essa questão, né? Ele potencializa a desigualdade comunicando também, a narrando, né? Quer dizer, você tem a mídia, os meios de comunicação, como que eles narram a realidade de uma forma que ele não traduz as diferenças que existem no espaço geográfico, né? E também fazem com que algumas compreensões críticas elas não possam acontecer, elas não aconteçam através daquele meio de comunicação, porque eles meio que vão deixar mais visíveis alguns problemas, e normalmente os problemas de interesse mais de elite, e outros problemas que são mais populares e problemas que são mais comuns das classes trabalhadoras, e isso vai ser omitido dentro desse meio de dizer, né, a realidade. Então, a sátira justamente se encontra nesse filme, que é muito interessante. Espero que vocês assistam. É uma das grandes obras, né, do Kleber, que tem todo um currículo aí muito, muito interessante de cinema. Aqui, gente, passando aqui, a gente trabalhou na aula passada também, né? Falando aqui, fazendo aquela contextualização, falei aqui sobre como que a educação, como que nós estamos dentro dessa realidade, do ponto de vista da sociedade de controle e a busca de formação contínua, isso vai se espelhar dentro das nossas escolas, né? Isso vai se espelhar dentro dos nossos currículos e da cobrança, não só no docente, mas também no como que o sistema ele quer observar esses discentes, né, que estão conosco. Então, nós falamos, né, na aula passada aqui. Então, a gente pensou essa transição, essa primeira fase, vamos dizer assim, dessa contemporaneidade, no marco de fim da Guerra Fria, no contexto da unipolaridade, né, onde os Estados Unidos ele buscou centralizar o poder geopolítico, né, e tomada de decisões dentro das organizações internacionais, principalmente da ONU, fortalecimento dentro do Conselho de Segurança, que é um dos órgãos mais importantes da ONU. Nós hoje vamos trabalhar, por exemplo, a ascensão da multipolaridade, que foi algo que não conectou ainda fortemente dentro da aula passada. E esse capitalismo estadunidense, dos anos 80, 90, principalmente da transição fim-Guerra Fria, como que ele vai se impor dentro de um paradigma que tem a ver com a unipolaridade e com a intensificação do neoliberalismo. Então, no Brasil, nos anos 90, a gente tem a intensificação das políticas neoliberais com Fernando Collor, com Fernando Henrique Cardoso, né? E a gente tem, dentro desse contexto dos anos 90, principalmente, algumas mudanças educacionais que vão impactar, né, fortemente a educação brasileira, aonde vai ser constituída a LDP também, né? Então, isso se envolve dentro desse contexto, a gente também vai aprofundar um pouco mais nessa aula. Nós falamos um pouco também ali no da aula sobre esse processo de desordem. Ao mesmo tempo que nós temos uma decadência da União Soviética, nós temos uma decadência de alternativa política. Haja visto que o socialismo era um horizonte antagônico ao capitalismo, né, naquele contexto, e que, aos poucos, com a sua decadência, isso abre um campo muito vasto para a hegemonia do capitalismo, que, na sua forma atual, com o neoliberalismo e pós-reestruturação do capital, vai ter uma intensificação da precarização do trabalho, refletido pelos dizeres, por exemplo, do Ricardo Antunes,
David Harvey também tem uma citado aqui, também trabalha essa ideia da reestruturação do capital a partir do contexto neoliberal. Estávamos falando aqui da sociedade de controle, nessa cada vez mais introjeção da subjetividade que o sistema quer nos impor. E eu falei aqui, por exemplo, enquanto docentes, como que essa ideia de formação, de qualificação contínua, isso tem a ver, né? E esse próprio espaço que nós estamos aqui, nas tecnologias EAD, é um dos espelhos, né, dessa realidade. Quer dizer, a instituição, a escola, ele hoje está espalhado, ele pode estar nos aparelhos das nossas casas, né, dentro do nosso espaço privado, mas, além disso, também ele está dentro da nossa subjetividade, nas nossas cobranças individuais, né? E, enfim, e aí eu deixei aberto nós pensarmos também todos esses atravessamentos que a gente vê a partir das redes sociais, essa nova lógica dos algoritmos, né, que é uma realidade que nós discutimos brevemente também na aula passada ali, de como que isso cria um contexto de gerações, né, onde a nossa geração que nós trabalhamos na escola atual, é uma geração que nasceu dentro desse contexto, né? Existem alguns teóricos que vão falar, por exemplo, que os meios de linguagem, a forma como nós agenciamos a comunicação, veja bem, né? Se nós, quando nós começamos a pegar a nossa língua, começamos a aprender o nosso idioma, e nós pensávamos assim, quer dizer, se existe uma coisa chamada leite, né? E aí a gente associa ao componente leite, né? E a palavra leite. Isso estava muitas vezes mediado por um corpo, né? Quer dizer, você tinha a mãe, por exemplo, amamentando, é o leite, e tem um corpo que fala isso, ou um outro corpo que pode falar que existe, por exemplo, um copo, né? Existe as coisas, as relações, as coisas que nós aprendemos enquanto linguagem, quer dizer, estou aqui no meu quarto e tem uma cama, né? E aí, às vezes, isso foi aprendido por uma outra pessoa, né? Essa linguagem. Essa mediação entre corpos, isso vai diminuindo, né? Na forma também de nós aprendemos a linguagem atual. Quer dizer, muitos jovens hoje que estão na escola, eles aprenderam uma coisa sem a mediação do corpo. Muitas vezes aprenderam pela televisão e pela internet, algumas palavras. Então, isso é um pouquinho para a gente pensar que existe uma outra forma de apreensão da realidade, que muitas vezes não está mediado mais com outras pessoas, mas mediado pelos meios. Quer dizer, eu também aprendi palavras pela televisão, na minha geração, por exemplo, e hoje você tem uma diminuição da mediação entre pessoas para comunicar e fazer as pessoas e as crianças, então, entenderem a sua própria linguagem, no caso, a linguagem dita, escrita, né, falada e tal, o idioma. É mais mediado pelos meios do que em outras gerações, isso é um ponto, né? Quer dizer, o corpo que nos ensina, ele é um corpo existente, ele é um corpo concreto e sensível. E hoje eu estava conversando com a professora de sociologia e nós estávamos num conselho de classe, né? O conselho de classe é um espaço tão significativo dentro da nossa vivência docente, certo? E aí ela trouxe essa reflexão, deu uma contextualizada sociológica interessante, e aí ela vai falar sobre essa coisa assim, de que na visão dela, às vezes segundo as leituras dela lá e tal, nós temos uma geração que tem perdido a sensibilização também, né? Então, por exemplo, um dos caras da comunicação, Bakunin, né, um canadense, ele vai falar assim, essa comunicação cada vez menos mediada por corpos, né? Mais mediada pelos meios, pelos aparelhos, né?
Então, é um ponto, né? Quer dizer, um corpo, ele é um corpo concreto, ele é sensível, ele tem uma coisa ali que a gente se apega. Então, a gente tem essa lógica, né? Que hoje, exemplo, que está escrito lógica do algoritmo, mas é a lógica que a gente vive de mundo cada vez mais teleguiado por esses meios, né? E um exemplo é o algoritmo. Isso é um ponto, uma das obras do Banks, que é um grafiteiro, que aqui ele traz, ele tem uma obra que ele traz provocações, as obras são provocações, e aqui você tem esse cameraman filmando a planta, né? Uma clara alusão, uma crítica, né? Você filma ela, a beleza dela, mas você acabou de arrancar essa muda. Então, para que está servindo aquilo? A que serve, né? Essa filmagem, essa mediação, e a gente pode ir derivando vários pensamentos a partir dessa obra, né? Quem que está filmando? Qual que é o objetivo, né? Que tipo de sensibilização ele quer provocar e que tipo de questão ética que está ali faltando, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista ambiental, por exemplo, uma questão ética, quer dizer, você quer filmar um elemento da natureza, buscar uma sensibilização, às vezes criar uma narrativa que envolva o telespectador, ou aquele que está interagindo com esse conteúdo, mas, de fundo, você tem um fato concreto que houve uma flor que foi tirada da sua área natural, né? Então, é um ponto de reflexão sobre esses meios que a gente tem e que nos envolve, que envolve os nossos alunos, etc. Eu até tinha colocado aqui, gente, mas eu não vou fazer essa... Deu uma travada aqui. Eu vou pular, não vou passar, não, porque eu não vou fazer essa experiência de passar esse curto aqui agora, depois eu vou colocar lá para vocês assistirem como uma forma de vocês... são materiais também, gente, que vocês podem utilizar nas aulas de vocês. Então, por exemplo, eu trabalho Recife Frio enquanto geografia, que é um documentário aí que a gente... Que, assim, quando eu trabalho clima, trabalho as características naturais do planeta, exemplo, clima, vegetação, etc., aí eu trabalho o Recife Frio, que ele vai trazer essa questão de que a cidade do Recife, ele passou, é uma invenção fictícia, né? Passa por um resfriamento naquele período, e que faz cair tanto a temperatura de Recife, de forma que ninguém estaria acostumado com aquele frio, com aquela onda de frio na cidade. Isso muda muitas coisas na sociedade recifense. E aí, eu trago isso para trabalhar, por exemplo, o clima, né? Mas, tipo, você pode trabalhar qualquer coisa. Porque no meu princípio ético, eu quero trabalhar na realidade como que o clima ele vai interferir, ele vai agir de uma forma diferente nas classes sociais, e como que isso muitas vezes é captado pelas mídias, né? É transmitido, né? Pelos meios que a gente observa a realidade, né? Tenta observar a realidade. Então, eu quero promover essa discussão. O Eu Player também é um exemplo de curta-metragem. Você pode trabalhar uma questão, por exemplo, de falta de sensibilidade, de sociedade que nós estamos embutidos, que, por exemplo, o Zygmunt Bauman, né, vai falar de modernidade líquida, né, essas relações cada vez mais líquidas, quer dizer, sem muito elo, né, de fixação e tal. Então, isso também tem a ver, esse curta argentino, se vocês assistem. Nós falamos sobre cultura e imperialismo, aula passada. Said, ele nos aponta a necessidade de nós observarmos como que as narrativas, a partir da cultura, e ele dá o exemplo da literatura, nós podemos analisarmos elas, né? Do ponto de vista de que elas espelham um sistema, elas trazem embutidos um sistema de codificação de mundo que muitas vezes é aquele que justifica a realidade, que justifica o status quo, ou seja, né, explicando aqui esses termos, muitas vezes, se vocês tiverem dúvida, né, pode apontar, quer dizer, ele justifica os interesses da elite daquele momento, daquele período histórico, né,
Ao mesmo tempo, ele ressalta que as obras elas têm também potenciais de a gente olhar profundamente determinadas realidades, portanto, a arte ele tem uma potência de nos provocar reflexão e pensamento, né? Um pouco daquilo que também Deleuze vai falar. E quais são as permanências e as mudanças que esse século XXI traz, por exemplo, em relação a uma pitada daquilo que a gente trouxe, que o Said vai apontar, né? Por exemplo, imperialismo, né? Uma coisa que a gente falou na aula passada, das ações atuais do Estado-nação Estados Unidos, Israel e a guerra com o Irã. E toda essa bagunça que foi feita a partir daquilo que muitas pessoas estão olhando como imperialismo, mas hoje a gente tem um contexto muito fragmentado, muito diverso, né? Haja vista que quando se cria o conceito do imperialismo, exemplo, Lenin, a defender os interesses das elites nacionais. Mas a gente, no século XXI, a gente vê uma elite que ela não tem raiz nacional. Tanto é que houve algumas tentativas, por exemplo, no Brasil, de você tentar fazer uma aliança, um pacto com a elite, né? Isso, por exemplo, o governo Dilma, o governo Lula, buscaram fazer um certo pacto, né? Popular e elite, etc., pensando, por exemplo, um desenvolvimento que pudesse ser compactuado, assim, pensando na elevação da produtividade, pensando na elevação da capacidade industrial, e depois isso, de certa forma, um ex-candidato à presidência como Ciro Gomes vai tentar levantar isso em determinado ponto também, que é um desenvolvimento nacional, sabe? Uma ideia de desenvolvimento nacional. E veja que, por exemplo, o governo Lula atual, ele vem assim se arrastando no governo com uma incapacidade de conjugar esses interesses, que foi um princípio básico dos seus primeiros governos. Porque há 15 anos atrás, ou mais, né, quer dizer, 2003, quando começa o primeiro governo do Lula, há 23 anos atrás, nós tínhamos uma realidade que vai se acentuando cada vez mais. Uma realidade de globalização, de atravessamento do neoliberalismo, e aonde as elites elas vão se dispersando e elas vão tirando o seu cunho nacional de identificação. Então, por exemplo, os Estados Unidos ele não está fora disso. E a sua própria elite, ele, de certa forma, ele pode se associar ao Estado para buscar alguns certos adendos, interesses, algumas vantagens, obviamente, mas como, por exemplo, o Elon Musk, que é um dos principais exemplos dessa elite estadunidense, ele rompe com o Estado dos Estados Unidos, bem simbolicamente com o Trump, e, com certeza, a iniciativa dos Estados Unidos no Irã e propriamente Israel não tem a ver com o interesse imperial como Lenin pensou no século XX. E como eu falei na aula passada, me arrisco a dizer que são coisas que são emaranhadas de situações desse contexto contemporâneo que fazem com que haja esse tipo de conflito. Exemplo, a forma como o Trump ele quer se blindar e jogar isso como uma cortina de fumaça para o seu próprio público, que vem dando errado. Ele talvez tenha pensado que poderia ter um pouco mais de força para enfrentar essa guerra, né?
Uma vez nós estávamos falando isso na universidade aqui, mas esse conflito, né? O Boeing levantou, mas os Estados Unidos, será que ele não está perdendo essa guerra? Não é uma questão de quem está perdendo, não, né? Porque o Irã também teve muitas perdas de vidas, mas que os Estados Unidos ele está tendo um desgaste muito maior do que ele achou que ele teria, ele está. E o mundo ele está tendo desgaste também, consequentemente. Então, isso são as questões que nós temos de permanências, ou seja, existe um poderio, existe um equipamento técnico que tenta emanar esse poder, ao mesmo tempo mudanças que é a perspectiva, por exemplo, imperialismo, que a gente tem de um Estado-nação e com objetivos que sejam reflexos de uma elite nacional. Portanto, a gente vai fazendo uma transição para uma ordem multipolar. Eu quero fazer isso enquanto professor de geografia, quer dizer, a gente trabalha em escala geográfica, a gente fala um pouco sobre o contexto para depois chegar em nós mesmos. Né? Então, no século XXI, a gente está observando essa ascensão da ordem multipolar. Nós observamos que na transição ali dos anos 2000, né, uma das coisas que eu acho interessante, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, que é uma questão assim, que os anos 90, o final dos anos 90, ele trouxe para nós uma romantização da tecnologia. E essa romantização ela também estava relativo a uma certa visão meio distópica também, mas existia uma fabulação, uma ilusão sobre a tecnologia. Então, exemplo, Matrix, né, o filme. Não sei se vocês já assistiram o filme Matrix, mas eu vejo que é interessante, né, porque a virada do século, né, nos anos, quer dizer, o ano novo para chegar em 99, 2000, ele foi marcado por uma grande fake news, não sei se vocês lembram, que era o bug do milênio. Vocês lembram do negócio do bug do milênio? Às vezes os mais novos aí não vão estar lembrados disso e tal. Às vezes também não lerem sobre isso, né? Porque não é uma coisa assim tão significativa da história, etc. Mas na época teve essa coisa que ia ter um bug, que ia dar uma pane geral nos sistemas informacionais, na internet, e ia gerar toda uma questão problemática, né? Isso tem a ver com a linguagem da informática, que virando, então, para o ano 2000, isso ia gerar um problema, né? Porque as datações lá estavam até 1999, exemplo, né? É alguma coisa assim. A partir disso, gerou um boato de que nós teríamos um grande bug do milênio, isso ia interferir em todo o sistema informacional, sistemas bancários, etc. E fomentado essa busca, esse fomento por cada vez mais estarmos mais tecnológicos, dentro dessa lógica da internet, etc. Só que, ao mesmo tempo, isso está ligado a uma liderança dos Estados Unidos, do ponto de vista comercial, e que, quando vira o século, isso começa a se esvair aos poucos. Né? Quer dizer, a China ela se acende enquanto potência econômica. Atualmente, o volume de produção chinesa é superior ao volume de produção dos Estados Unidos. Então, ela tem uma capacidade produtiva maior que os Estados Unidos, a China. Ao mesmo tempo, você vê, por exemplo, um refortalecimento da Rússia. A Rússia, ela, depois do fim da União Soviética, ela tem uma grande intervenção ocidental na sua política, mas aos poucos ela começa a se afastar, aproveitando esse contexto, né, de mudanças políticas na virada do século, e a ascensão chinesa, as parcerias econômicas, portanto, que começaram a migrar um pouco da Europa e dos Estados Unidos e um pouco mais para a rota asiática. Né? Atualmente a gente vê uma ascensão da economia indiana, certo? Com grande potencial de crescimento, já visto que é um país muito populoso e com uma grande formação de qualificação de mão de obra.
certo? Então, isso permite a gente pensar hoje, o que já há algum tempo fala sobre os BRICS, né, e as mudanças de eixo de poder, né, quer dizer, relativamente, quer dizer, o poder é centrado nos Estados Unidos, em parte, Europa, que já vinha com a decadência, ela se esvaindo. Então, o volume de comércio estadunidense, os volumes... hoje, por exemplo, você for ver uma coisa que eu acho interessante, é que, né, pegando um gancho, nós tivemos dois funkeiros que foram presos hoje, produtores de música, né? E que o funk, ele é uma das músicas mais ouvidas do Brasil. Inclusive, um deles é o artista mais ouvido do Spotify, que é hoje a maior referência em termos de números da música. Certo? Mas é uma questão algorítmica também. Certo? Ok. Aí, pegando o gancho da atualidade, né? Os nossos alunos conhecem esses artistas. Fazem parte de todo o consumo cultural deles. E aí eu estou falando disso, por quê? Porque o Brasil, ele é um dos países do mundo que ouve menos música internacional. Inclusive, ele é um país muito fechado em termos musicais, né? Até, principalmente para a América também Latina. E no contexto, comparativamente anos 90, anos 80, você imagine, né? Como que a cultura internacional ele pulsava a partir dos Estados Unidos, na centralização dos seus filmes, da música, dos seriados, etc, etc. E que isso que eu estou falando espelha também um pouco da perda e da queda de influência dos Estados Unidos. Eu já visto que também, se a gente for olhar hoje, 2026, há muito menos penetração, muito menor influência desse conjunto cultural estadunidense nas realidades culturais dos países. Ou vocês discordam, gente, que a gente está aqui aberto para isso? Talvez entre as regiões, professor. Tem diferença entre as regiões para as músicas que o senhor falou, das músicas internacionais? Eu fiquei parada ali. Sim, tem. Eu concordo com você. Tem diferença de O senhor regiões. falou que a gente não aceita, não ouve muito música de outros países, mas se ouve sim. Lá, se o senhor for para as bandas de Santa Catarina, inclusive, existem rádios só de música alemã. É música internacional. E na Sim. região sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, a preferência é música estadunidense, música em inglês. Ó, E é um Mariana, dos. eu estou falando com base, por exemplo, estatística. Inclusive, eu estava vendo, eu vejo algumas questões assim em relação a isso, a música, a cultura, interesse meu, que hoje, 2026, no Brasil se consome menos música internacional do que há 10 anos atrás e muito menos do que há 20 anos atrás. Ah, tá. E Eu isso posso não estar quer dizer que isso não quer dizer que não houve, certo? Se a gente for abrir, existe uma aba no Spotify que ele mostra assim, que chama Top 50 Brasil. As 50 músicas mais ouvidas do Brasil naquele dia. Talvez vai ter alguma música internacional lá. Entendeu? Mas esse Só que, resultado, professor, é para quem ouve Spotify, e nem todo mundo ouve Spotify. mas Eu, aí, por Mariana, exemplo, vamos dizer não assim, uso. a Eu maior não uso parte dos Spotify. ouvintes, mas a maior parte, exemplo, se a gente for pegar a rádio, a maior parte das rádios que sobreviveram a essas mudanças tecnológicas, elas são rádios de músicas regionais e de músicas brasileiras, principalmente do sertanejo. Portanto, por isso que o sertanejo ele se fortaleceu nos últimos anos, porque dentro da indústria cultural radiofônica, vamos dizer assim, a tendência do rádio era desaparecer. Só por que ele se manteve?
as rádios ele teve um elo que ele se firmou a partir de elites agrárias. Por exemplo, uma das principais rádios de penetração aqui no Mato Grosso do Sul, mas aqui no Paraná, é a Rádio do Ratinho, que toca música popular, principalmente sertaneja. Mas a gente sabe que muitos desses investimentos dessas empresas de rádio que foram monopolizando, por exemplo, a empresa do Ratinho, ele foi monopolizando porque ele foi quebrando as rádios que foram quebrando dentro desse sistema cada vez mais online que a gente tem. Hoje as pessoas muito ouvem também música do YouTube, Spotify, etc. Então, isso a rádio ela vai perder influência, porém, existem algumas rádios que vão monopolizando e vão comprando aquelas que foram quebrando, e que essas rádios, muitas vezes, elas não estão ali se sustentando, ela tem outros pontos de recurso. E, às vezes, ela é um elemento, um dispositivo de marcação de espaço, que ela é mantida por outras fontes de lucro, mas ela está ali como uma atividade, por exemplo, até ideológica, de fomentação de uma cultura, por exemplo. E que, por exemplo, existem diversas ligações, gente, existem diversas matérias que vão trazer a conexão entre lavagem de dinheiro, agronegócio, e como que a gente pode distribuir isso em empresas legais, como, por exemplo, as rádios, que fomentam música, que são parte do aparelho ideológico do agronegócio Brasil. Certo? Pode falar, José. A gente não tá, acho que seu microfone está fechado. O microfone, José. Eu estou vendo que você está falando, mas você não ligou o microfone. Estão conseguindo me ouvir agora? Opa, agora sim. Estão me ouvindo agora, né? E agora, estão ouvindo? Continuam ouvindo? Estou ouvindo. Ok, então, eu vou tentar ser breve também, em relação ao que já foi trabalhado. Com relação ao vídeo, né, do Recife Frio, eu achei bacana, como fazer, uma sátira, né? Mas também que no Nordeste também tem cidade fria, né? O pessoal pensa que o Nordeste só é calor, entendeu? Tem parte do Nordeste que tem frio. Eu, por exemplo, sou de São Luís do Maranhão, está bem próximo ao Equador, a gente é bem quente, né? Então, por exemplo, estou com a garganta muito sofrendo hoje, porque vem a chuva e quando passa a chuva, vem o sol tremendo. Aí tem um choque térmico terrível na gente aqui. Antes não era assim, antes vinha a parte do inverno, a gente só tem duas estações, inverno e verão. E aqui, quando chegava no inverno, era chuva constante. Agora não, mudou a climática, né? A degradação ambiental e companhia. E aí você tem, então, um clima agora de essa chuva que ela vem e despenca. E não fica mais na cidade, né? Uma mudança que acontece no meio ambiente e que vem acontecendo em diversas partes do mundo. Né? Aí, no caso do filme Dosar, botar um pinguim em Recife, um pinguim andando em Recife, né? Essas mudanças que as pessoas pensam que não pode acontecer, pode. Eu estou tentando lembrar aqui uma cidade que já nevou aqui no Nordeste, né? Com a questão que já teve neve. Então, nós temos essa mudança também a partir do clima, das estações, do tempo, né, meteorológico, tudo mais tal. E tem essa situação que acontece no planeta também em virtude de toda uma ação humana, né, que acontece. E aí, retornando aqui a sociedade do controle, como foi colocado aí, e da disciplina, como por Foucault, e Foucault coloca a disciplina, e ele está colocando a questão de controle, né? Ele vê a questão do controle, que o Estado sempre coloca como algo necessário, e sempre coloca a violência, como ele controlar a violência a partir da vigilância,
que é necessária a vigilância. Aí você tem as câmeras em tudo quanto é canto. Hoje você não, antes não tinha liberdade, né? Hoje mesmo que você não tem liberdade. Aí você tem a questão da vigilância como critério de você manter a segurança do cidadão. E aí você tira a questão do desenvolvimento do ser humano enquanto ser humano, de respeitar o outro enquanto ser humano, que você respeita porque você é vigiado e é punido se você não respeitar. Então você tem muito isso. Até em sala de aula você vê muito o aluno não respeita mais o professor porque é o professor, então ele respeita porque ele sabe que vai ser punido, tem uma punição para ele ser expulso, aquela coisa toda e tal, se ele não respeitar o professor. Não tem a questão. Eu sempre trabalho isso muito com os alunos, essa questão. Você tem que haver o respeito enquanto ser humano com o outro, enquanto indivíduo racional, para haver o entendimento, para assim você decrescer. Então, tem esse problema que a sociedade coloca, o sistema coloca o controle como algo bom, necessário, mas é uma forma dele vigiar também o próprio cidadão e controlar o cidadão de forma física também, entendeu? E aí também vem a questão de humanizar a sociedade. Então, você tem, por exemplo, a questão como ele citou aí, tínhamos as músicas regionais, conforme a localidade, você tinha as estações de rádio, tocavam essas músicas regionais. Hoje você tem com o avanço da tecnologia, as rádios nacionais, aí elas tentam impor, ou quando conseguem também impor, certas músicas, né, que rolam na cabeça das pessoas, que aí pegam facilmente. Eu tenho um colega meu que recentemente fez uma pesquisa que ele colocou na Folha de São Paulo, saiu até na Folha de São Paulo, Roberto Pereira, é historiador ele. E aí ele colocou a questão que aqui em São Luís já temos o título de capital do reggae, né? E ele fez essa entrevista com a comunidade para saber de quanto as pessoas escutam de reggae. A própria comunidade, que antes era comunidade regueira, tinha clube de reggae, aquela coisa toda lá. E constatou que as crianças de 12 anos e tudo mais não curtem mais o reggae. Né? Elas estão tudo no axé, estão tudo no funk, entendeu? E o carnaval aqui de São Luís, as bandas baianas foram o maior sucesso aqui, entendeu? Os trios e tal. Não é à toa que o pessoal do Pará e do Piauí, que curte o axé, veio tudo para cá, né? E porque estava aqui bombando o axé por aqui. Então, você tem, eu não vou dizer assim imposição, né? Mas você tem, então, mas vou utilizar a imposição, porque eu questiono até que ponto, de fato, o indivíduo ele está curtindo algo por realmente gostar. E na filosofia, a gente sabe também que o gosto é algo construído, né? Então, por exemplo, a pessoa gostar de um arroz com sal, não é porque é tão gosto, né? Porque a cultura dele acostuma ele comer um arroz com sal, ou com alguns também do sul costumam também comer com açúcar, que aqui no Nordeste acho isso aí horrível. Quer dizer, então o gosto também é uma coisa produzida culturalmente, entendeu? E aí entra a escola de Frankfurt, que fazia a crítica lá da reprodução, né? E como os aparelhos ideológicos, usando a auto-CI, eles exercem muito bem esse papel, né? Do Estado, eu falo assim do papel do Estado, mas, na verdade, falando do capitalismo, né? Que ele transforma tudo em mercadoria. Né? Então, vamos ver qual é a mercadoria legal agora. Já foi bacana as músicas internacionais. Vamos tentar rolar o axé, vamos tentar rolar o frevo aí de Recife, do caso. Vamos tentar rolar o carimbó aqui do Pará. Então, ele fica procurando o elemento, lucrou, ganhou bastante e aí acabou. Daí que tiver muita música do baiana, não estou aqui de forma nenhuma denegrindo a música baiana ou qualquer tipo de música, só que eu colocando, fazendo ela, que aí ela bomba no carnaval, forma um sucesso, dá os seus lucros, e depois some. Você não tem mais eu falando do ponto de vista estético da filosofia, a beleza dessa música, né? Porque para vários filósofos, né,
a beleza da arte, ela está na sua eternidade. Quando você escuta as 4 estações de Vivaldi, você acha bonito, e a qualquer momento, a qualquer época que se tocar essa música, você vai sentir ela boa e vai achar ela bonita, né? Dependendo do seu gosto musical. Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, que tem mais de 500 anos essa música aí. Se você escutar, você assiste, independente do... Lá você vai sentir algo bom dessa música e gostoso, embora sua preferência, você vai ver que é uma música boa. Então, você tem, então, a beleza, né, como algo que se eterniza, que se prolonga ao longo do tempo, entendeu? E hoje, aí entra o Lyotard, né, a condição pós-moderna, de mostrar que as coisas são tudo volátil, né? É questão de minuto, né? A pós-modernidade, você tem como uma estátua de gelo, ela está ali bonita, mas você aprecia e ela acabou, não está mais ali. É como uma escultura de areia na praia, você faz lá bonitinho um castelo, ou qualquer uma estátua também, e depois, com o tempo, a maré enche e derruba. Então, os ventos vão tirando, derrubando a areia e acabou. Então, você tem muito essa coisa do volátil, entendeu? E aí você, do ponto de vista estético da filosofia, se pergunta, de fato, onde que está o belo, a beleza dessa questão da arte em si? Aí eu coloco a arte como todos os eventos, música e tal, cinema, entendeu? Escultura, a literatura também, entendeu? Então, você tem essa questão da volatilidade muito danosa. Você tem uma quantidade grande, imensa, né? E aí você se questiona também essa parte aí, de fato, da questão da beleza. Então, eu trago essa questão do sistema, dele transformar tudo em mercadoria e ser volátil, porque, na verdade, o que ele está querendo é somente o lucro. E a gente se perguntar, de fato, até que ponto a gente está curtindo algo racionalmente, algo que possa te trazer o pensar. Você escutar a música, ela te faz pensar. Tem frequências que te induzem a pensar, assim como também te induzem a não pensar, apenas se agitar, somente agitar seu corpo, né? A física explica muito bem isso aí, as frequências musicais atingindo os neurônios e provocando influência, entendeu? E aí o sistema também usa isso também claramente para manipular os indivíduos. E aí eu levanto a questão da gente refletir de fato até que ponto estamos, né, e a sociedade também. Obrigado, gente. Boa noite a todos e a todas. Eu acho que tem pontos aí muito importantes, assim. Essa questão da reflexão, como que a arte ela tem essa força, né, de fazer a gente pensar. A gente, ao mesmo tempo, tem uma coisa que o Said fala também, que junta o que nós estamos falando aqui, tanto eu, como o José, como a Mariane, que é essa questão do regional e a questão que ele vai falar, por exemplo, do imperialismo, né? E ele fala um pouco sobre a identidade, né? E como que você tem também uma questão de que determinada visão contracolonial, né? Ou contra-imperial, que é o termo que ele usa, de fato, ele gera também, como reação, uma busca de identificação, né? A identidade nacional, a identidade regional, né? Um fortalecimento. Né? Então, tem esse ponto, né? Eu acho interessante o que vocês falaram, a questão também da indústria cultural, do ponto de vista da Escola de Frankfurt, né? Pensando também do ponto de vista de como que os meios de produção, eles também acarretam o que a gente consome enquanto produto da indústria, né? Quer dizer, isso passou por um meio de produção, né? Isso envolve custos e buscas de lucro, né? Então, tem a ver com isso, né? E quando a gente pensa, por exemplo, essa questão da queda de influência, e aí eu citei a questão musical, é para pensar, por exemplo, dos conceitos geopolíticos, que é o soft power, por exemplo, né? É um termo em inglês que, quando se fala assim, soft power, ele tem a ver com um poder mais suave, do ponto de vista geopolítico, que é um poder de influência cultural, de influência de narrativas.
E esse poder de influência narrativa, que tem esse termo soft power, ele está em queda nos Estados Unidos. Por quê? Porque um exemplo é a queda da indústria musical. Outro exemplo é a queda da indústria cinematográfica também. Por quê? Porque você não tem mais a construção de grandes filmes que marcam ideologicamente a sociedade estadunidense. Você tem alguns filmes consumidos por nichos, mas isso não configura uma unidade, né? Que é própria da nossa sociedade cada vez mais fragmentada, da sociedade líquida, né? Como o Bauman fala, etc., contemporânea. Então, você não consegue mais criar uma unidade. A gente vê que, não à toa, né, uma frequência forte do cinema nacional numa premiação dos Estados Unidos, né, que é o Oscar. Quer dizer, eu acho muito massa assim, um filme brasileiro, né, uma produção brasileira estar no Oscar, mesmo que seja uma premiação dos Estados Unidos, aonde eles buscam, dentro daquela premiação, valorizar o cinema deles. É uma coisa de promover eles mesmos, né? E isso vira uma cerimônia que é assistida no mundo inteiro, que é de promoção do cinema dos Estados Unidos, mas que hoje tem uma presença cada vez maior do cinema internacional, né? E tem uma certa relação com o mundo que a gente vive, certo? Deixa eu ver aqui a mensagem. Quem controla o meio de produção exerce forte influência sobre a cultura. E é aquilo que a gente vê, né? Mudanças de relações econômicas, uma ordem multipolar, uma fragmentação também da sociedade. Quer dizer, você não tem hoje vozes unilaterais, no sentido também cultural, como a gente estava falando da rádio, né? A rádio ela não é a rádio dos anos 50, né? Depois dos anos 50 surgiu a televisão. A televisão ela teve outro papel, só que não tem mais o poder também que ela tinha, a televisão. Porque o que a gente fazia de denunciar a Globo, por exemplo, algum tempo atrás, ele não faz nem tanto sentido hoje, porque a Globo ela não tem nem mais tanto poder de inserção na subjetividade brasileira. Porque está mais fragmentado, as redes sociais, o WhatsApp da vida, o Instagram, o Facebook, junto com também os Netflix e etc. E você tem, ao mesmo tempo, também tem a TV, certo? Mas, quer dizer, a modernidade ela envolvia também essa difusão centrada da informação. Quer dizer, você tinha a televisão, que emitia informação centralizada, o rádio, né, ou o Estado, por exemplo. E hoje você tem isso de uma forma muito fragmentada. E que às vezes a gente não consegue ver rapidamente isso, porque isso está muito lá na profundidade, né? Tanto é que uma das coisas um termo que se fala é a Deep Web, por exemplo. Quer dizer, uma rede de internet profunda, que a gente não consegue ver na superfície, né? Então, assim, isso tem a ver com a questão também de que os Estados Unidos ele também não tem mais o papel de ser o grande difusor cultural da cultura internacional, e aí isso surge os filmes internacionais. Por exemplo, a gente tem na música o fenômeno K-pop, né, que são as bandas coreanas de rapazes e de meninas, que isso é também muito consumido no mundo inteiro pelos jovens. A gente, por exemplo, estava assistindo um seriado argentino esses dias, e tem muitos seriados espanhóis assistindo no mundo inteiro, pela Netflix, pela HBO, pelos canais que a gente tem hoje em dia. E são produções que elas têm um monopólio, elas têm um meio de produção, elas têm a sua indústria, mas estou querendo só chamar a atenção pelo fato de que isso traz frente daquele que era unipolar e de que centralizava muito a cultura internacional em cima dos Estados Unidos. Exemplo, o fato de que, deixa eu ver a mensagem aqui do nosso amigo, a sociedade capitalista valoriza muito o consumo e a competição. Quem consome essa cultura, de certa forma, é consumida sem considerar as tensões e as contradições. E que todos nós estamos à mercê, em parte, né? Porque a gente, hora ou outra, para nós termos acesso
alguns meios, a gente, hoje em dia, está cada vez mais privado, né? A gente estava falando da rádio, né? Então, quer dizer, a gente tinha que comprar uma rádio para acessar as rádios, né? E hoje a gente paga mensalmente alguns acessos para acessar esses produtos que já são filtrados pela indústria, né? Então, tem tudo isso ao mesmo tempo, né? É que se a gente fosse a ter a aula, vamos voltar aqui, a questão da centralidade dos Estados Unidos enquanto produtor cultural, né? Estava falando, exemplo, eu ia lembrar daquela questão lá que tem aquele evento que nos Estados Unidos eles fazem lá e o pessoal assiste no mundo inteiro, que é o final do futebol americano, e aí no intervalo tem um show, e que o show foi do artista porto-riquenho cantando todo o espetáculo em espanhol, que é inédito dentro dessa apresentação, né, que acontece todo ano nos Estados Unidos, e que o mundo inteiro assiste, muitas pessoas assistem o mundo inteiro, e isso é parte de um sintoma de atravessamento multicultural numa sociedade estadunidense, mas que, ao mesmo tempo, a gente vai falar, existem reações, né, em relação a isso, né? Quer dizer, à medida que esse cantor estava se apresentando, muitas pessoas estavam avacalhando ele na rede social, os estadunidenses, achando que aquilo ali era um traje para o país, por exemplo, né? Então, são as reações que vão surgindo, mas assim, isso são reações que acontecem em escala Estados Unidos, mas existem reações em escala Brasil e assim no mundo inteiro. Do multiculturalismo, das ordens desse mundo cada vez mais multipolar, né? Aí voltemos à história, a questão de que a fragilidade da ONU, a gente tinha falado um pouquinho aqui sobre as regras, uma outra aula falamos sobre os direitos humanos, e tudo isso vai meio que se esfarelando. Por exemplo, um dos sintomas foi a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, aonde naquele período os Estados Unidos agiu de uma forma que todo o consenso da ONU ele foi tirado de lado e prevaleceu o interesse dos Estados Unidos dentro daquela organização. Então, a ONU, enquanto organização, também símbolo importante da modernidade, ela se esfarela dentro desse contexto. Então, você tem isso, um sintoma, ao mesmo tempo, as relações que vão trocando eixos de poder. A gente está falando aqui já do embate China-Estados Unidos, né, dos embates que nós temos com outras, que nós hoje falamos também de blocos econômicos, de relações que a gente chama de relações sul-sul, né, quando o Brasil, por exemplo, se vincula ao BRICS, que é a junção entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é uma tentativa de fazer relações políticas comerciais fora do eixo Estados Unidos e Europa. Então, isso vai se traduzindo em outros aspectos também, né? Mas a gente também tem reações em relação a isso. E a gente está ainda no contexto de intensificação de neoliberal. A gente está dentro desse período que, no Brasil, por exemplo, a gente vê uma crescente, né, que é um termo também falado sobre o que o Ricardo Antunes fala, sociólogo. Ele vai falar sobre a uberização da nossa realidade, né, vínculos de trabalho. Veja que há diversas redes de ensino no Brasil, falando da realidade docente, aonde você tem mais contratados do que concursados. E as relações cada vez mais flexíveis do contrato, nós, docente, ela está se aproximando das relações flexíveis que se fazem, por exemplo, os trabalhadores com as suas plataformas, né? Tipo Uber, tipo iFood, etc. Né? Até eu lembro aqui vagamente que houve uma das redes de ensino que tentou fazer uma vinculação através de aplicativo e algoritmo, um sistema nesse sentido. Então, a gente está sendo agenciado dentro desse processo. A gente está dentro desse processo e nós, docentes, a escola, a gente está nessa intensificação do neoliberalismo. Né? Tá? A gente pensa, por exemplo, estava falando aqui, né, que como que nós, Brasil, dentro desse governo Lula 3, ele buscou fomentar uma tentativa, né, de resgatar um pouco daquilo que foi o pacto social
no começo dos anos 2000, principalmente dos 2 primeiros governos do Lula e no terceiro da Dilma, no primeiro da Dilma, no sentido de que você tinha um desenvolvimento atrelado com algumas políticas sociais, mesmo que, intrinsecamente, essas políticas sociais elas são neoliberais. Então, a gente vive numa espiral, desde os anos 70, desde a crise do petróleo e a fomentação da ideologia neoliberal, a gente vem numa espiral que é um espiral dentro de uma lógica de intensificação neoliberal, mesmo que nós tenhamos algumas pitadas de políticas de esquerda, quer dizer, por exemplo, Bolsa Família. Se o Foucault aparecesse hoje e olhasse aqui, ele ia citar uma obra dele, eu não lembro qual que é, dos anos 70, que ele vai falar especificamente das políticas de renda mínima, exemplo do Bolsa Família, como um exemplo de política neoliberal. Vocês vão falar, mas professor, a gente não pode criticar o Bolsa Família. Mas o Bolsa Família, ele é uma política importante. Mas a gente tem a nossa capacidade de fazer crítica e análise de todos os âmbitos, não existe coisas proibidas. Então, por exemplo, Foucault ele analisa as políticas de renda mínima, como, por exemplo, muito parecido com o que ele vai falar sobre o Bolsa Família, que é uma visão neoliberal de mitigação do sistema. Então, a gente tem um sistema neoliberal de exploração cada vez mais intensificada e precarização do trabalho, e que a gente pode tentar atenuar isso, amenizar, desculpe, fazendo com que nós tenhamos uma política de renda mínima, fazendo com que algumas pessoas, as pessoas de classe mais baixa, elas possam ter um nível de renda de competitividade um pouquinho mais eficaz em relação às classes mais altas. Então, um pensamento meio de competição também, um pensamento aquela ideia do ponto de largada, né, da meritocracia. Quer dizer, você busca uma renda que as pessoas possam ter condições mínimas para buscar competir no mercado né? É a palavra do neoliberal, mais neoliberal ou liberal do que mercado. Competir no mercado. Você ter o mínimo de condições materiais para você ter condições de competir no mercado. Mas tudo isso está dentro da lógica. Dentro da lógica capitalista, se a gente falar capitalismo neoliberal, informacional ou financeiro que a gente vive, né? Então, por exemplo, né, as nossas pautas, exato, né, um multiculturalismo que também Eduardo Said vai falar, Frantz Fanon vai falar, que, por exemplo, Stuart Wall vai falar, né? E cada um na sua realidade de imigrante, né? Said árabe, palestino, né? Fanon, se não me engano, é argelino, e depois Al, que é jamaicano, vai falar das relações das ex-colônias com as antigas colônias. Quer dizer, você tem um fluxo migratório que vai se intensificando nesse sentido do capitalismo atual, e esse fluxo migratório do mundo globalizado que a gente vive, etc., ele vai gerando essas alterações sociais dentro das metrópoles, né? E que a gente hoje fala de sociedades multiculturais, né? O multiculturalismo. Né? E que, ao mesmo tempo, gera as reações, né? Que, de certa forma, engrossa todo esse caldo, que é o que a gente ainda vive num mundo capitalista de exploração e de intensificação da precarização do trabalho, que ele se torna multicultural dentro desses centros, as periferias estão aqui ainda, e que, por exemplo, esse embate político que a gente vê entre esquerda e direita, por exemplo, no campo da esquerda, o multiculturalismo ele se enraiza dentro de um discurso cada vez mais identitário. E que, por exemplo, e que isso envolve também uma lógica neoliberal. Quer dizer, quando a gente fala, por exemplo, de representatividade,
que é algo que, a princípio, todo mundo defende, mas ele também carrega um elemento que a gente também pode se permitir a criticar, que é um elemento, assim, daquela taxa, né, que a gente fala que é a cota, por exemplo. O que eu me pergunto, por exemplo, eu acho a política de cota muito importante, mas uma coisa que me provoca é o fato, assim, de que, passado tanto tempo de políticas de cota, se você for em qualquer periferia do Brasil, de maioria negra, você vai ver ainda uma grande precarização da população ainda. Então, você tem uma política de representatividade, uma das defesas é assim, nós vamos ter a representatividade das populações lá, nos cargos, nas formações, né, nas qualificações. Só que essa representação, ela não é um salto qualitativo de um volume de povo, porque é um certo melzinho na chupeta, parece. Então, ainda assim, estamos na lógica neoliberal, né, onde muitas vezes as nossas pautas, ela não é uma visão esperançosa de mudança. Ela é uma visão pragmática de reforma, uma visão pragmática no sentido da gente, é o que nós conseguimos fazer nesse contexto. Fazer uma pequena representação ali. Né? Denotar uma outra forma estética, certo? Construir outras composições estéticas, etc. Mas que eu vejo que, infelizmente, olhando para a realidade, isso configura poucas mudanças estruturais, né, do nosso exemplo Brasil, né? E aí, gente, a gente é visível, né, como que essas narrativas atravessam até o nosso trabalho, né? A narrativa do coach, né? Uma vez eu estava numa formação continuada, e aí quando começou essa coisa assim do coach, isso acho que tipo, virou uma moda, uma coisa assim que as pessoas começou a se vender como coach, né? Ser um emprego, tipo assim. Isso a gente ficava uns 5, 6, 7 anos atrás, mais um pouco, né? Porque era antes da pandemia. Eu lembro que eu estava na escola estadual que eu dava aula, e aí, de repente, veio uma palestra de uma coach, entendeu? E a ideia do empreendedorismo, isso está dentro de nós. A reforma do ensino médio, aonde um dos vieses era o viés empreendedor. Poxa, mas o empreendedorismo ele está dentro de uma relação capitalista que é a relação da precarização do trabalho. Quer dizer, o que nos está restando é a informalidade e a gente conseguir tentar alguma coisa por si própria. Então, isso está enraizado também na escola, certo? Tem isso, tem parte nos nossos currículos, certo? A gente vive isso. Aí eu tô falando aqui, mas, enfim, tem a aula que pode ser dada, né, gente? E essa aula aqui às vezes está um pouco extensa, porque eu aqui sobre o contexto. E esse contexto da expansão da internet, tem um fluxo de informação, tem a ver com a globalização, com os meios técnicos informacionais, com o processo que eu estava falando da digitalização e virtualização do nosso espaço. Ao mesmo tempo que a nossa linguagem, a linguagem da geração nova que está vindo agora nas escolas, que muitas vezes cada vez menos mediada pelos corpos, mais mediada pelos meios. Então, isso tem a ver com essa coisa mais virtualizada do espaço que nós vivemos. Quer dizer, esse espaço da internet, esse espaço das redes sociais, ele tem uma expressão muito forte, ele tem uma influência muito forte na concretude, no impacto real nosso, né, da nossa vida, né? E a influência política que isso se dá, né? E como que a influência na internet gera uma questão importante, né? E essa influência na internet, por exemplo, ela vai ser usada como métodos de criações, né, do Império. Como que você busca influenciar nas políticas, né? E com esses meios que são monopolizados, né, pelas big techs, exemplo, pela lógica do algoritmo, que é uma lógica
que permite, por exemplo, que a direita e a extrema-direita vai ascender com o discurso de ódio. Por quê? Porque o ódio é aquilo que engaja mais, que gera maior reação na internet. Quer dizer, se eu passo um conteúdo na internet provocativo, extremo, etc., isso vai gerar, por bem ou por mal, reações. Quer dizer, tem pessoas que vão falar assim, você não pode fazer isso que você está falando, vai comentar lá, e a quantidade de comentários vai fazer com que aquele conteúdo ganhe maior dimensão, que chegue em mais dispositivos, né? Chegue em mais pessoas. Então, a lógica algorítmica é a lógica que tipo, favorece a extrema-direita. E, então, a partir dessa lógica e da leitura, algumas companhias elas vão criar métodos para que haja campanhas de intensificação da narrativa da extrema-direita. Né? Então, isso... um maior exemplo foi uma empresa advinda do Reino Unido, né, que chama Cambridge Analytica, que tem como figura principal Steve Bannon, que é um cara que se aliou ao Trump e depois ao Bolsonaro, e que tem alianças com outros políticos de direita no mundo, e que vai buscar fazer métodos de inserção dentro da rede, desses meios técnicos que nós temos. Né? Por quê? Porque existem movimentos em cada um dos países, mas principalmente no centro do capitalismo mundial, né? Ou seja, no império ou no centro mesmo, né? A gente pensa uma concepção de capitalismo onde você tem uma divisão entre centro e periferia do sistema, você tem as reações em relação a essa ordem que vai se estabelecendo. A reação, por exemplo, aos BRICS e aquela fomentação das relações comerciais e políticas sul-sul, que no Brasil vai culminar, por exemplo, no impeachment da ex-presidenta Dilma, né? Que teve grande influência dos algoritmos, dos movimentos advindos das redes sociais, foi talvez um dos primeiros marcos nesse sentido, e que faz a gente ver isso, né? Por exemplo, alguns grupos que voltam a agenciar a figura do império, né? No sentido de que nós temos o nosso país, Brasil, e que nós precisamos, né, desse agenciamento imperial, quer dizer, do centro. Então, está ligado, né? Está conectado uma reação e a todo esse descontentamento também dos impérios em relação a uma ordem multicultural e que, ao mesmo tempo, faz com que nichos ganhem mais força. Nos Estados Unidos, era anunciado já há muito tempo, né, como o Bolsonaro no Brasil. Não foi que, por exemplo, o Bolsonaro ele foi eleito em 2018 e ele surgiu ali de repente. Não, ele já estava sendo construído. O Trump, idem, já estava sendo perceptível. Quer dizer, nos Estados Unidos, o partido dele, ele estava cada vez mais caindo para a extrema-direita. Por quê? Porque essa voz da extrema-direita é a voz do ódio, do discurso de ódio, que vai fazendo com que se associe pela essa pulsão das pessoas. Tem pessoas no nosso planeta, você quer ver mais gente que é mais reativa, as pessoas com falta de paixão, você quer ver as pessoas com falta de esperança, nesse mundo, cada vez mais sem esperança, cada vez mais sem paixão, cada vez mais insensível. E que as fontes de desejo e de vontade delas estão cada vez mais inseridas em violência, em reação. É o mundo que vem se configurando para nós. E aí você vê que aquilo que era aquela minoria dentro da direita, falando da direita, que é esses reacionários mais intensificados, né? Hoje tem os neonazistas, né, expressos, eles vão cada vez mais ganhando força no sistema burocrático. E aí surge Trump, surge Bolsonaro, que é a expressão disso, obviamente. Reações, né? E a gente está nesse contexto.
Você vê que nós damos aula, eu sou da geografia, né? E muito tempo começou a se fomentar a questão da escola sem partido. Então, gente, o exercício que a gente faz é pensar o contexto e pensar as escolas, o nosso universo de aula, né? E, ao mesmo tempo, um monte de coisa, né? É o que eu estou tentando fazer aqui, para a gente provocar, pensar. As linguagens, o mundo que a gente vive, qual que é a dinâmica que a gente tem pelos meios técnicos que nós usamos, né? Então, existe essa reação permeia todo um jogo de cena também, que é uma guerra cultural. Você tem uma divisão hoje, praticamente, né, como eu coloquei a charge aqui, entre esquerda e direita, uma charge, né, que ela permeia os simbolismos, que permeia os comportamentos, que permeia as questões morais, certo? Então a gente também, ainda assim, mesmo que nós estamos discutindo algumas posições políticas, mas a gente está discutindo dentro de um pequeno hall, pequeno limite de um grande ponto que é o neoliberalismo, que envolve tudo. Quer dizer, a gente não vai sair nessa discussão aqui, porque a guerra cultural ela faz parte, as pautas morais. Se nós temos a medida da ascensão, por exemplo, das pautas LGBTQIA+, e isso é cada vez mais o símbolo que se quer colocar, a direita quer se colocar na esquerda, quer dizer, que o movimento político ele é só essas pautas, isso também, ao mesmo tempo, vai sendo identificado pelas pessoas de esquerda também, né? Que eu me incluo, por exemplo. E, tipo, não, se eles dizem que nós somos isso, então nós somos, né? Cada vez que se repete mais, a gente acredita cada vez mais nisso. E a questão das mudanças sociais, da reestruturação e da estrutura que nós temos, que é desigual, isso daí vai ganhando uma figura cada vez mais marginal dentro dos nossos discursos. Então, as pautas morais, a guerra cultural, ela faz parte dessa questão, mas, ao mesmo tempo, toda vez que a gente vê a extrema-direita indo no patamar de governo, ele vai intensificar a política neoliberal e não é só uma questão comportamental, certo? Então, é uma outra forma de cortina de fumaça. E é uma forma de engajamento, uma forma de chamar o seu público, ao mesmo tempo, quando eles estão no poder, há uma intensificação das políticas neoliberais, uma intensificação da precarização da educação, por exemplo, há uma intensificação das reformas trabalhistas, sempre a revalia do trabalhador. E a esquerda, o que resta é a gente tentar fazer negociatas no sentido de fazer um neoliberalismo menos impactante, assim, né? Então, o Juliano da Empoli, ele vai pensar uma coisa que ele denomina como uma engenharia do caos. Isso é um método que ele vai colocar, que foi testado na Itália, ele vai pensar, quando na Itália, depois da saída do Berlusconi, que era o antigo presidente lá, que também não era muito diferente do que seria um Bolsonaro, por exemplo. Então, você tem um comediante que acessa a ser primeiro-ministro a partir de um movimento das redes sociais, isso em 2010. Então, foi o primeiro movimento de política internacional que veio fortemente a partir das redes sociais e dos fóruns de debate. Esses fóruns, por exemplo, eles vão ser muito estudados a partir daí, como o 4chan, que é um fórum de extrema-direita, etc., e outros que estão ali dentro da Deep Web, que tem uma grande produção de linguagem, de memes e de produção. Hoje a gente vai ver cada vez mais, por exemplo, a inteligência artificial atuando nesse sentido, de promoção e circulação desses conteúdos. Então, existe uma engenharia, existe um método para isso, né, que vai ser depois aplicado por uma companhia chamada Cambridge Analytica, através do Steve Bannon e as lideranças que estão ali, né? Então, isso
impacta, né, na nossa realidade. Estava falando aqui, por exemplo, da escola sem partido. Desde os anos 90, você tem mudanças cada vez mais constantes dos currículos, né? A gente está falando de uma educação que ela passa do Fordismo para uma lógica de produção flexível, uma lógica neoliberal. Então, o Banco Mundial, por exemplo, ele vai pautar fortemente as diretrizes educacionais no mundo inteiro. Você tem, a partir da Conferência de Compostela, por exemplo, uma discussão sobre as diretrizes educacionais que vai fomentar aquilo que vai gerar uma certa despolitização dos currículos, cada vez maior a inserção de disciplinas que não são disciplinas científicas e também a diluição dos pensamentos críticos, né, das disciplinas de humanas. Não sei se é uma realidade que vocês observam, por exemplo, nas redes de ensino que vocês atuam. Os meios, e como que também virou uma moda falar que nós temos que ter uma cada vez mais interatividade dentro das nossas linhas pedagógicas, inclusive. Gente, eu falo aqui, né, mas não é falando mal do nosso trabalho, não, tá, gente? Mas, assim, por exemplo, o Moodle é uma circunstância disso, quer dizer, você tem uma extensão técnica, um meio técnico que está ali estendendo uma atividade didática, né? E aí isso cria uma outra realidade de relação educacional. Só que, por exemplo, quando eu estava dando aula no Estado, há uns 15 anos atrás, nós recebemos, 15 não, eu acho que menos, né? Uns 10 anos, nós recebemos os tablets como forma de interação educacional, né? Então, você tem um dispositivo, um meio, cada vez mais sendo uma forma que nós, mais ou menos assim, pressionados, né, para a gente adotar isso como meio de pedagógico, certo? E, ao mesmo tempo, essa composição das habilidades e competências. Gente, habilidades e competências, né? Então, você tem algo que já é fomentado desde Compostela, a compreensão de que nós temos que ter essas habilidades, competências e coisas que são meio que abstratas em termos de objetivo educacional, certo? Está mais ligado a uma questão comportamental, certo? E não intelectual, desenvolvimento intelectual. Você vai tendo um afastamento que, por exemplo, o Libânio vai falar, eu coloquei aqui de uma forma pejorativa a escola do rico, a escola do pobre, né? Mas ele vai falar da escola da assistência social, a escola do conhecimento, aonde a escola do pobre ele vai ser a escola do acolhimento social. E que nesse acolhimento entra esse arcabouço linguístico, que é o da competência, da habilidade, da primazia do comportamento, né? De que a gente hoje está pensando muito mais nesse âmbito do comportamento de desenvolvimento da personalidade, vamos dizer assim, não do que o desenvolvimento intelectual, que fica uma coisa bem elitizada para as escolas mais elitizadas, de maior poder aquisitivo, aí, escolas privadas, que vão bater na tecla das disciplinas científicas, certo? E aí isso faz, como, por exemplo, eu vivenciei, de você ter criações de disciplinas que são mediações de conhecimento, disciplinas do tipo, eu lembro que tinha uma disciplina chamada pós-médio, pós-ensino médio, que tinha uma disciplina que era, vou tentar lembrar, enfim, tem um monte de, vocês devem saber disso. Então, assim, gente, assim, eu tenho uma visão crítica em relação a isso, né? Porque isso está amarrado dentro desse contexto contemporâneo, de fragilização da ideia do conhecimento, que Libânio vai falar, certo? Que é uma coisa assim, de desenvolvimento intelectual e do saber científico, que a escola era ponto da modernidade, de expressão da modernidade nesse sentido, e que a escola contemporânea ela vai ganhando esse cunho neoliberal, obviamente tem articulação com questões de interesses internacionais, exemplo, o Banco Mundial e as conferências que tiveram da educação, e como que isso vai sendo interferido nas reformas curriculares, nas reformas pedagógicas que vão acontecendo no Brasil.
certo? Deixa eu ir aqui, nós estamos caminhando para o nosso final. E o que a gente pode pensar, por exemplo? Deixa eu ver aqui se eu pulei o slide, porque aqui Milton Santos é cara do pensamento, né? É aqui eu puxando para a geografia, Milton Santos, geógrafo brasileiro, muito conceituado, não só no Brasil, mas mundialmente, né? Pensador em relação a diversos âmbitos da geografia, e um dos âmbitos a própria globalização e a expressão da produção espacial a partir dos meios técnicos científicos, né, informacionais do contexto contemporâneo. Então, ele vai escrever sobre uma esperança, um pensamento sobre uma outra perspectiva de globalização não restrita às relações econômicas. A gente tem uma globalização que está pautada nas relações econômicas, nos interesses comerciais, nos interesses econômicos, financeiros, né? Onde você tem um capitalismo financeiro que está aí cada vez mais digitalizando e virtualizando a produção de valor, enquanto você tem uma sociedade que está se precarizando em trabalho, em condições materiais. Então, esse tipo de monopólio, esse tipo de padronização, ela é questionada por Milton Santos justamente para pensar uma perspectiva mais esperançosa, né, de criação de um mundo, né? E aí isso permite voltarmos, por exemplo, no que Gilles Deleuze fala, que eu falei no começo da nossa aula, que é a gente parar e pensar, não reproduzir, né? A gente, enquanto sujeitos políticos, a gente parar e pensar sobre o mundo que nós vivemos, sobre a nossa capacidade de poder criar possibilidades, né? Quer dizer, a gente não está tentando se apegar numa reprodução do sistema anárquico ou capitalista ou socialista. É uma criação, uma esperança de uma possibilidade, né? De, tendo os meios que nós temos, as condições de avanço tecnológico que nós fomentamos ao longo desses últimos tempos, nós temos uma capacidade maior de comunicabilidade e um pensamento de um mundo, um mundo por vir, uma coisa que também Deleuze vai falar, que é um dos pontos importantes dos artistas, dos criadores de arte no mundo, que é muitas vezes, a partir da sua criação artística, criar uma sensibilidade de um mundo que ainda não existe, um mundo que está por vir, um mundo que ainda não foi pensado concretamente, né? E que o Milton Santos faz isso de uma forma incrível na ciência geográfica, para pensar assim, tendo esses meios técnicos, por que a gente não pode pensar uma outra forma de globalização que possa ser uma união coletiva e que tenha pautado a coletividade, né, e os seus interesses. Então, aqui é um ponto para a gente colocar diante desse contexto, que é, de fato, um contexto de intensificação do controle, de intensificação da precarização, intensificação da nossa precarização enquanto educação escolar, né? Essa é a geograficidade que compõe o nosso ambiente de trabalho, que eu tinha falado na aula passada, que dentro desses fluxos que nós vemos de cada vez mais intensificação da informação, ela vai mitigando, ele vai diminuindo as nossas potencialidades de experiência, que é aquilo que promove o nosso conhecimento. O conhecimento, por La Rosa, ela vem a partir da experiência. Se a gente não consegue experienciar cada uma das informações, dos fenômenos que nos aparecem, a gente não consegue desenvolver conhecimento, né? Quer dizer, as informações, elas vão cada vez mais em volume maior. As pessoas estão cada vez mais acessando informações num volume crescente. Mas as pessoas estão cada vez mais imbecilizadas. Desculpe, gente. Cada vez menos capazes de pensar eticamente a sua realidade concreta. Né? Eu estou escrevendo um artigo, falei para vocês, as pessoas, elas passaram por um evento pandêmico, perderam pessoas, e ainda assim, muitos negam. É uma questão concreta de realidade.
Então, que experiência que as pessoas estão tendo com a realidade concreta? Num mundo cada vez mais virtualizado, num mundo cada vez mais insensível, mediado pelos meios, certo? Onde as informações elas são em abundância e pouca experiência sobre cada uma delas. Né? Então, é isso que a gente tem que ter na nossa visão, quando a gente também trabalha nas escolas, né? Porque esse é a realidade daquilo que está ali no nosso encontro, né, em cada uma das aulas. Né? Ele é o neoliberalismo intrínseco da escola. Ele é esse capitalismo intrínseco, né? Esse capitalismo informacional intrínseco, esse capitalismo financeiro intrínseco, né? Esse empresário de si mesmo, né? Você vê cada vez mais a galera utilizando as bets, esses aplicativos de apostas, como meio de solucionar suas questões financeiras como uma alternativa. Então, é essa ideia da busca individual da salvação. E a escola, onde que está no meio disso tudo, está servindo para quê? Entendeu? Que é a interrogação que eu estou colocando em todas as aulas aí para vocês. Tá, gente? A nossa disciplina não é para vocês acharem... Vou pegar aqui o carregador, que parece que já vai descarregar. Isso aqui. Então, a nossa disciplina não é para dar resposta, tá, gente? A nossa disciplina é para vocês ficarem desterritorializados, usar o termo aqui de Deleuze, quer dizer, vocês perderem o norte, perderem um pouquinho as referências de ideias que vocês têm, os sentidos, e vocês falarem, caramba, velho, e aí, mano, o que eu vou pensar dessas coisas todas e da minha ética, do professor e tal. Certo? É lógico que eu não fico pensando todo esse tempo, senão eu vou sofrer demais, né? Nem hoje eu estava no conselho de classe falando assim, poxa, as pessoas falando, eu falei assim, passo a palavra. Porque eu olho para as turmas e falo assim, é isso daí, né? Eu falo que uma turma conversa mais, tem um bloquinho de gente que está desinteressada e tal, mas essa realidade é a realidade que eu tenho que fazer também, né? Que eu tenho que agir. Isso faz parte desse contexto. Então, eu fico meio que atônito em relação a isso, porque esse é o mundo que está sendo entregue para nós e que nós, eticamente, temos que pensar, enquanto professores, porque nós pensamos as nossas aulas, em como a gente fomenta algum pensamento crítico em relação a isso que os alunos estão inseridos. Então, por exemplo, o Banksy, ele deu esse mural de presente para uma escola infantil, determinada escola, acho que do Reino Unido, que é o país dele, fez um evento que promoveu as obras dele e tal, aí ele deu esse mural, quer dizer, um mural provocativo também. Uma criança brincando, um desenho meio infantilizado, mas ao mesmo tempo tem um pneu bem feito, assim, né, em chamas. Então, é isso, gente. A gente tá aí, se vocês quiserem falar. A aula teve essas referências aqui, ó. E a gente, da minha parte aqui, temos de ficar aqui falando as coisas que eu falo aqui, da minha parte acabou. Professor, o senhor vai disponibilizar esses slides para a gente? Não, só vou disponibilizar só as aulas gravadas. Só. Os slides Professor, disponibilize os slides em PDF para nós, por favor. Os slides, eles são criações intelectuais. Sim, longe da minha intenção querer pegar alguma coisa sua, mas eu gostaria de ter acesso à leitura. Não, você pode ter acesso lá, você vai ver num vídeo, mas eu não vou disponibilizar, não. Vou começar a fazer esse tipo de experimentação. Eu já estou fazendo com meus ensino médio da vida. Infelizmente, a gente vai ter que lidar com essa realidade.
Boa noite, professor. Mas aí, no caso, professor, você pode, no próprio slide, você pode inserir no rodapé, e lá, inserir o autor, o dia, o local, entendeu? E botar em PDF, aí tá válido, registrado com sua produção, entendeu? Aí, se for a pessoa plagiar, vai estar lá, registrada a data, o dia que você fez esse slide, que é uma produção sua. Tá, não, é isso mesmo. Mas, assim, eu faço isso, não só, isso aí é o de menos, assim, em termos de utilizar isso e tal. Porque a gente tem tanto trabalho para fazer, esse material, que eu fico pensando assim, a gente tem que valorizar também a nossa aula, né? E aí eu acho que, conforme eu fui fazendo, disponibilizando os slides nas outras turmas, isso aqui, gente, vocês não tem nada a ver com isso, tá? Isso aí são as experiências anteriores que me fez tomar outras escolhas atuais. E eu fui pensando assim, eu não vou dar tão mastigada as coisas, vou fazer as pessoas sofrerem um pouquinho mais, entendeu? Serem um pouco provocadas e se mexerem um pouco por elas também. Certo? Porque eu vou estar aí. Vocês podem procurar no WhatsApp lá, entendeu? Pode reassistir o vídeo, né? Uma coisa que está aí para a gente fazer. Certo? Gente, então é isso, tá, gente? Eu vou parar a gravação aqui. Deixa eu ver aqui. Parar a gravação.